Oi pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Lauren, espero de coração que todos vocês estejam bem, tenham passado bem o dia de ontem. E hoje nós vamos começar um assunto um pouquinho diferente, que é afinal o que é ansiedade, né? Isso que a gente fala tanto, escuta tanto falar. Afinal, o que é ansiedade? Quais são seus sintomas? Como ela funciona? Como ela se manifesta? Então essa é a nossa temática do encontro de hoje. E antes de iniciar, gostaria de fazer uma pequena provocação sobre o que a Kátia nos trouxe ontem. Então, quero saber se vocês conseguiram cumprir o desafio, se deu tudo certo. Então, façam uma pequena pausa de reflexão aí em relação ao desafio do dia anterior. Vamos lá então, gente, começando a nossa temática, sobre o que é ansiedade. Gostaria de situar um pouquinho por que é importante nós conhecermos os sintomas de ansiedade e aprendermos a identificar e a conhecer realmente essas questões, que é muito importante, gente, quando nós começamos a nos observar com mais frequência, a desenvolver mais autoconhecimento, perceber, opa, peraí, isso aqui eu acho que é da ansiedade, isso aqui pode ser em função de tal pensamento que eu tive, ou dessas sensações que eu tô apresentando agora, que é nós podermos, de uma certa forma, nomear essas emoções relacionadas, Nomear as nossas emoções, reconhecer sintomas, nos ajuda a tomar uma certa distância, digamos assim. Nos ajuda a não ficar naquele processo de fusão, de eu sou assim, tá tudo muito difícil, muito complexo, eu não vou conseguir sair dessa, eu não vou ter alternativas para lidar com tudo isso. Identificar e nomear nos ajuda também a fazer um deslocamento e observar de fora as nossas sensações e as nossas reações emocionais, comportamentais, a nível de pensamento. Então, por isso é tão importante, gente, que nós possamos, antes de mais nada, antes de pensar em técnicas de manejo, em o que a gente faz com tudo isso, é a gente reconhecer e entender o que afinal é tudo isso. Quais são os sintomas, qual é a cara que a ansiedade tem, qual é a cara que a ansiedade tem para nós, como ela se manifesta dentro da gente. Então, para que nós possamos começar, gente, eu gostaria de situar um pouquinho mais o que é a ansiedade em termos dos nossos pensamentos, A ansiedade, ela nasce de uma certa forma, de uma sensação de que o mundo, o futuro, ele é incontrolável, ele é imprevisível, ele vai ser cheio de catástrofes. Então, existe uma visão do mundo e uma visão de futuro em que as coisas são muito difíceis, complexas, e que não só elas são difíceis, complexas, insuportáveis e catastróficas, como também nós não temos habilidade suficiente para lidar com ela. Então a ansiedade, ela nasce dessa soma entre eu acreditar que o futuro será catastrófico, que só coisas ruins vão acontecer, que nada de bom vai aparecer, que a vida vai ser cheia de desgraças, daqui pra frente. E também nasce de uma sensação excessiva de vulnerabilidade, Então, além de o futuro ser catastrófico, eu ainda sinto que eu não vou ter recursos suficientes para lidar com isso. Então, essa é a grande temática do que pode tá nos despertando a ansiedade. Esse é o grande ponto, digamos assim, de como a ansiedade surge e se manifesta em nós. Então, gente, essas catástrofes, elas podem ser inúmeras, em relação à questão de saúde, em relação a aspectos financeiros, aspectos de vínculos, Então, surge dessa ansiedade, dessa insegurança que aparece para lidar com situações que nós julgamos extremamente difíceis, extremamente complexas. Então, gente, nessa concepção de que um evento intolerável vai acontecer e eu serei vulnerável demais para lidar com tudo isso, a nossa mente, ela acaba sendo capturada pelo futuro, Ela começa a criar vários diálogos, vários ICs, coisas difíceis que podem vir a acontecer. Ela começa a antecipar as dificuldades, e de uma certa forma viver com muita intensidade nesse futuro e não nos permite conectar com o momento presente, com o que nós estamos vivendo agora. O que pode ser feito agora,
A ansiedade até, né, gente, inicialmente, eu acho importante colocar isso pra vocês, ela não é uma doença, ela não é algo que nós tenhamos que deletar da nossa vida, né, que exterminar, digamos assim. Porque um pouco de ansiedade é importante e funcional pra gente. Ter um pouco de ansiedade nos permite tomar medidas rápidas, nos permite às vezes até encontrar motivação para fazer algumas coisas da nossa rotina, nos permite inclusive num contexto como o que nós estamos vivendo hoje, nos precavermos de uma certa forma, né? Antecipar esse futuro, pensar sobre isso, nos permite tomar estratégias para que nós possamos ficar em maior segurança, né? Então, até um certo ponto, ela nos ajuda, ela é funcional pra gente. É como se nós tivéssemos um botãozinho e a gente apertasse naquele botãozinho e ele ligasse o alerta de perigo. Então, vamos pensar o que seria de nós sem o alerta de perigo, né? Certamente nem aqui nós não estaríamos, né, gente? Porque o alerta de perigo, ele é importante pra gente e foi também importante aí ao longo da nossa evolução humana, enfim. Então, acho importante pontuar isso pra vocês, né? Que até um certo ponto, a ansiedade, ela é super importante, ela nos ajuda e ela é funcional pra gente. A grande questão é quando ela começa a se tornar disfuncional para nós. Quando nós começamos a antecipar eventos catastróficos de uma forma constante, sem tantas evidências para isso. Quando nós começamos a apresentar alguns sintomas, como por exemplo dificuldade para dormir, insônia, né, dificuldade de concentração, quando eu sou tomado por tal ansiedade que eu não consigo nem responder ao contexto. Ou inclusive quando essa ansiedade me paralisa, quando ela ocupa tanto tempo na minha vida que eu acabo nem conseguindo reagir a ela, né? E fico paralisado só experienciando as sensações difíceis que ela tá me provocando. Então, acho importante situar isso para vocês, né? A gente que até um certo ponto nos ajuda, é importante. Passado de um certo ponto, né, que daí é um ponto individual, a gente que vai identificar isso em nós mesmos, nós vamos começar aí a apresentar prejuízos que podem dificultar inclusive nossos planos de ação mais produtivos e que podem efetivamente nos ajudar e ajudar a nossa sociedade. Dito isso, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês quais são os sintomas que afinal aparecem, né? Quando o nosso organismo liga esse botãozinho de perigo, ele liga toda uma parte do nosso cérebro, todo um sistema, inclusive também fisiológico, que vai disparar algumas respostas. Então, no aspecto fisiológico, é muito comum que as pessoas apresentem, por exemplo, taquicardia, né? O coração começa a bater muito rápido. Pode ser também que as pessoas apresentem uma sensação de falta de ar, aspectos relacionados à sensação de sufocamento, dificuldade para respirar, né? Uma sensação de que o ar não flui tranquilamente ao longo do corpo. Tem pessoas que apresentam sintomas gástricos também, né? Que desenvolvem gastrite, diarreia, né? E muitos outros sintomas mais fisiológicos, né? Os famosos tremores, né? Que as pessoas relatam, eu vou segurar algo, eu tô tremendo muito. Até mesmo a confusão mental, ela é praticamente um sintoma fisiológico, né, gente? Porque ela gera uma confusão, uma dispersão muito intensa. Então, esses são alguns dos pontos mais do aspecto físico disparado pela ansiedade. Além disso, gente, a ansiedade também vai disparar um sistema emocional. Vai disparar, por exemplo, irritabilidade, nervosismo, o sentir-se tenso. Até falando em tensão, né, gente, outro aspecto relevante fisiológico é que com o passar do tempo também, de muitas ansiedades, o corpo começa a tensionar, a ficar muito rígido. As pessoas sentem muitas dores, por exemplo, né? Tem os probleminhas na região da TM, tem questões cervicais, muitas dores no corpo. Então, só para fazer um parêntese aí também sobre um aspecto fisiológico que acaba acontecendo. Então, esses elementos emocionais, né, também vão envolver, por exemplo, uma questão de impaciência, um desejo de que passe logo, né? E nesse desejo de passar logo, bom, eu me paraliso, eu não reajo e fico só focado no futuro, sem olhar para o meu presente e para o que eu posso fazer agora. Outro sintoma, gente, mais daí a nível cognitivo, né, a nível dos nossos pensamentos, são, como eu falei lá no começo do vídeo,
um medo de não ser capaz de enfrentar situações difíceis, né? Então, uma sensação excessiva de vulnerabilidade e uma percepção do mundo como muito catastrófico e só com elementos negativos, por exemplo. Além disso, né, a gente pode vir uma questão muito importante que é a intolerância à incerteza, né? Como esse futuro ele não está no meu controle, ele é um futuro relativamente incerto, eu me desespero e ligo esse sistema de alerta que vai começar a antecipar cada vez mais a busca por uma certeza, né? Eu vou me preocupar, eu vou pensar, eu vou antecipar catástrofes para achar que eu consigo controlar alguma coisa, né? Então esse aspecto do controle e esse aspecto relacionado à sensação de insegurança, a sensação de incapacidade, de impotência, também vão fazer parte do sistema da ansiedade. E além de tudo isso, né, a gente, além desse sistema todo ser ativado, nós ainda podemos apresentar comportamentos relativos a esses sintomas, como, por exemplo, comer em excesso, ficar planejando tanto o futuro que eu paraliso e não faço nada no agora, começar a apresentar alguns tipos de comportamentos do tipo abrir mão de coisas importantes pra gente, né? Não fazer atividades que nos ajudariam, ficar paralisado. Pode envolver também o consumo de álcool, de outras questões aditivas, numa tentativa de suprimir aquela emoção, ou até mesmo uma tentativa de autodesligamento, né? Eu vou ficar olhando só televisão, só no Instagram, rolando, né, para baixo, para tentar me desconectar, para tentar me desligar, né, da minha sensação de ansiedade. Então, também no aspecto comportamental ela vai se manifestar, né, agitação motora, né, e todos esses comportamentos que vêm decorrentes a esse acionamento das emoções, cognições e sintomas mais fisiológicos. Outra questão, gente, que pode acontecer também e que acontece com muita frequência na ansiedade é, além de nós estarmos ansiosos, nós começarmos a nos criticar por estarmos ansiosos. Nós começarmos a criar um cenário em que só nós estamos ansiosos, em que isso é errado, que isso é equivocado. E essa crítica, ela além de nos fazer sentir ainda mais incapaz, não nos ajuda em absolutamente nada, né? Ela só invalida os nossos sentimentos. E além de tudo isso, nos faz sentir isolados, né? Num contexto como esse, em que nós estamos priorizando o isolamento social, é muito importante que nós tenhamos só o isolamento social físico e não o isolamento social da conexão com o outro. Então, a partir do momento que eu me critico, que eu me julgo, que eu aponto coisas dentro de mim, inclusive me sentindo errado ou errada por estar sentindo o que eu estou sentindo, além de invalidar os meus sentimentos, eu ainda me sinto isolado e desconectado do mundo. Então esse é um outro ponto muito importante que vem do como nós acabamos muitas vezes, né, sem outros recursos, lidando com essa ansiedade, que é criticando, apontando, comparando com outras pessoas. Dá mais uma olhadinha aqui, gente, que eu fiz um pequeno roteiro, né, com tantas questões que nós tínhamos para abordar. E acho que é importante também finalizar a gente dizendo que quando todo esse sistema ali é ativado, é como se o nosso cérebro mais racional, mais intelectual, o que toma distância, percebe, racionaliza, ele tem consciência e clareza, é como se essa parte do nosso cérebro ela estivesse praticamente adormecida e nós estivéssemos basicamente com o sinal de alerta e de perigo ligado. Então, o que a gente faz, né? O que nós começamos a fazer para lidar com isso, que vai fazer parte, claro, né, gente, de todos os nossos encontros daqui para frente, mas um ponto muito importante aqui é a conexão com o presente, né? A conexão com o presente e nós trabalharmos esse nosso lado mais racional, esse lado que vai fazer uma pausa quando nós sentirmos essas ansiedades, esses sentimentos, que faz essa pausa e que diz, espera aí, esses são sinais da ansiedade, né? Vamos fazer uma pausa, vamos reconhecer o que está acontecendo. Vamos perceber quais são os gatilhos, né? O que está gerando essa ansiedade nesse contexto. Vamos reconhecer o que está passando no meu corpo, o que está passando nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, num momento como esse.
Como eu reajo à ansiedade, né? Quando eu ligo esse sisteminha dentro de mim, qual é o comportamento que eu tenho depois disso? O que eu faço com tudo isso? Então, fazer uma pausa, se conectar com o presente, nos ajuda a reconhecer. E quando a gente reconhece o que está acontecendo, nós já estamos, de uma certa forma, deslocados da cena, nós já estamos percebendo, reconhecendo, conscientes, né? Despertando, acordando para esses nossos sentimentos. E a partir daí que a gente pode pensar no que nós vamos fazer com tudo isso. Então, acho importante colocar, né, gente, que nesse momento que eu sugiro para vocês se reconheçam, né, se percebam, identifiquem os sintomas que a gente conversou aqui hoje no nosso encontro, observem como o corpo de vocês reage, quais são os comportamentos que vocês têm posteriormente. Vamos começar a criar esse hábito da autoconsciência e da autoobservação. Lembrar também aqui, né, gente, que esse processo todo de reconhecer a ansiedade, ele passa também por uma aceitação da ansiedade. E acho importante colocar aqui, gente, que aceitar é reconhecer, aceitar é perceber. Aceitar não é gostar, não é dizer que tá tudo bem, sentir assim e ponto, acabou, e sinta assim, né, até não poder mais, digamos assim. A aceitação, ela é um processo que nos permite exatamente tomar essa distância, não ficar preso, não ficar fundido com aquele sentimento, com aqueles pensamentos que a ansiedade está provocando. Então, gente, esse é o nosso panorama geral aí do que é a ansiedade. E eu gostaria de colocar para vocês o desafio de se observarem hoje ao longo do dia, reconhecerem como a ansiedade está se manifestando em vocês, né? Despertarem para o autoconhecimento. Eu vou gravar um áudio, gente, um áudio curtinho aqui, de 2-3 minutinhos, para que vocês possam fazer uma pequena pausa de respiração, tá? Amanhã, no próximo encontro, a Kátia vai falar sobre algumas estratégias que nós podemos adotar, né? Reconhecida a ansiedade, o que nós podemos fazer com isso em termos comportamentais. Então ela vai passar pra gente algumas respirações, algumas técnicas que vão também nos ajudar aí a passar por esse período. Mas até lá eu já vou dar um pequeno spoiler, né, gente, que vocês podem aplicar a prática que eu vou passar para vocês em seguida em áudio, que vai ser uma prática basicamente focada na conexão com o momento presente e na autoobservação da respiração. Então espero de coração que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, que ele possa ter sido esclarecedor em relação às questões da ansiedade, em relação ao que é, afinal, esse sistema tão complexo, e que vocês possam aí cultivar essa autopercepção, essa autoconsciência ao longo do dia de vocês. Um super beijo, fiquem bem e amanhã voltamos aqui com a Kátia. Beijão!